beleza? O Dr. Lecter se mostrou ser um psicopata inteligente e muito talentoso na cozinha. E em Hannibal, série de 2013, primeira temporada, nesta segunda parte veremos como seu poder de manipulação pode ser ainda pior, fazendo até um amigo se perder em suas loucuras. E ainda mais, mostra todo o seu dom de cozinheiro, preparando os mais maravilhosos pratos usando carne humana, pois ele é Hannibal, o canibal assassino. Antes de nós começarmos, fiquem avisados. Nada aqui é para vegetarianos. Bom apetite. Que coisa absurda. Hannibal Lecter é um renomado psiquiatra e, por suas excelentes indicações, foi procurado pelo FBI para ajudar um agente muito talentoso no que fazia, mas tinha sérios problemas de personalidade, chamado Will Graham, que conseguia ver um crime através da visão do assassino. E esse dom, ao mesmo tempo uma maldição, perturbava sua cabeça, pois acabava achando facilmente o criminoso, mas seus pesadelos horríveis com os crimes e as cenas dificilmente saíam de sua cabeça. Mas dessa vez alguns crimes estavam tirando a paciência de Will, pois além do assassino ser extremamente inteligente, come parte de suas vítimas e não deixava qualquer vestígio, e ainda fazia ligações entre um crime e outro, deixando Will extremamente preocupado. Só que ninguém sabia é que esse assassino era o próprio Hannibal Lecter, que tem um gosto peculiar e requintado. Faz das partes humanas pratos elegantes. E eu sei que é errado, mas eram muito suculentos. Lombo regado ao molho Cumberland. Lombo de quê? Porco. Mentira! Mas depois de todo o desenrolar da primeira parte, o Will teve vários outros casos em paralelo, e todos conseguiu achar os criminosos, vivos ou até mortos. Mas o caso principal do canibal assassino ainda era um mistério, e seus métodos muito cuidadosos. Só que mais um caso estranho apareceu, um criminoso chamado Gideon, da ala psiquiátrica do manicômio estadual de Baltimore. Tinha atacado uma enfermeira violentamente, se revelando ser um dos assassinos mais procurados do estado. O famoso estripador de Chesapeake, que há 2 anos nunca foi encontrado, que ganhou esse nome pelo método que usava. E segundo o diretor do manicômio e terapeuta de Gideon, Frederick, ele tinha até um fã-clube. Mas como vimos na primeira parte, o Will vê as coisas de uma forma diferente, enxerga além do que está na sua frente, e começou a duvidar que este tal de Gideon era mesmo quem dizia ser, ou apenas querendo pegar a fama, pois assim deixaria o seu legado, e era como ele gostaria de ser lembrado. Só que Will estava certo, não sabia explicar, mas sentia que esse tal de Gideon estava mentindo, e eles precisavam encontrar quem era o verdadeiro. E para isso chamaram Fred Lautz, a garota que na primeira parte estava estragando as investigações do FBI por espalhar fake news. Mas desta vez o FBI queria que ela confirmasse que este tal de Gideon era o verdadeiro estripador, para provocar o verdadeiro assassino. E daí que as coisas ficam interessantes, pois quem era o verdadeiro estripador de Chesapeake era nada mais, nada menos que o Dr. Hannibal Lecter. Claro que não ficou nada contente de saber que tinha um impostor usurpando seu trono. Bem coisa de psicopata que não querem que ninguém o substituam, que para entender melhor além do artigo, chamou o chefe do manicômio para o jantar, oferecendo a ele língua de cordeiro, que nós sabemos que deveriam ser cordeiros bem falantes, pois esse prato não se passava de línguas humanas. E inteligente como era, percebeu que este tal chefe Frederick tinha manipulado a cabeça de Gideon para achar que era realmente o estripador, falando que isso poderia ser muito perigoso para ele. E há 2 anos, Jack colocou uma estagiária muito promissora, chamada Miriam Lance, e como Will era um troféu para Jack, pois em pouco tempo já sabia os padrões do assassino, descobrindo até que ele era um cirurgião. E não só isso, na época descobriu que o Dr. Hannibal Lecter atuou como médico cirurgião, indo até em seu escritório para tirar informações. E lá descobriu
que o Dr. Hannibal Lecter era o estripador. É claro, foi fatal para ela, que a atacou asfixiando Miriam Less. E agora, 2 anos depois, pregou uma peça no FBI, fazendo uma ligação com a voz de Miriam Less para Jack. E ao rastrearem, foram até um observatório abandonado, onde encontraram o braço da garota. Nesse episódio começamos a entender melhor como Hannibal organiza seus pratos e suas vítimas, como esse médico que atendia a domicílio e foi até Hannibal para fazer um exame de sangue. Só que ele foi um pouco arrogante com Lecter, então furou o tanque do seu carro e o fez parar em uma estrada deserta. E bom, já se sabe que depois deste encontro viraria a receita para Hannibal. E a receita da vez era fígado de vitela e coração de boi, empanados no limão, que não é por nada não, mas pelo preparo do prato era muito satisfatório assistir. E na perícia mostrou que ele retirava as partes internas de uma forma que deixava intacta e muito fresca. Isso intrigava demais Will. E o jantar no final de semana seria um banquete, pois teria mais convidados. Então durante a semana Hannibal foi fazendo mais vítimas, mostrando que era um verdadeiro estripador, retirando rins, fígados, estômagos, pâncreas e pulmões, e tinha partes de baço e intestino que não faziam muito sentido, mas para Hannibal tudo era aproveitado, fazendo até linguiça com as sobras. Que nojo. E o fatídico dia chegou com um prato mais bonito que o outro, e contratou até uma equipe para ajudá-lo neste jantar. Mas o Will foi o único e não poderia ficar, não gostava de ser sociável. E o jantar foi maravilhoso, um deslumbre para os olhos. Claro, aplauso dos convidados para o chefe de cozinha, onde agradeceu a eles, pedindo para todos aproveitarem ao máximo. Antes de nós começarmos, fiquem avisados. Nada aqui é para vegetarianos. Bom apetite. Que coisa absurda. Mas Hannibal tinha um fã, não como canibal, mas como psiquiatra. O empresário e seu paciente Franklin, que ficava o seguindo como ir à ópera só porque ele estava lá, e fazia questão de pagar o dobro por sessão, só para poder conversar com o Dr. Lecter, pois queria ser amigo dele. E isso estava incomodando Hannibal, pois Franklin tinha um companheiro chamado Tobias, professor de instrumentos de cordas, que, como se não bastasse o tanto de assassino que tem nesta série, ele era mais um, pois para a fabricação das melhores cordas de violoncelo, ele usava intestino humano, e segundo ele, era a melhor qualidade sonora que um instrumento poderia ter. Só que também dava um de artista em seus crimes, como este músico que ele enfiou um braço de violoncelo em sua garganta para usar o seu peito como caixa de som e suas próprias cordas vocais como instrumento. Só que novamente Will analisou e percebeu que ele estava tentando impressionar alguém. E Hannibal, ao conversar com seu paciente, descobriu que Tobias queria impressionar justamente ele, sabendo de alguma forma que ele tinha cometido aquele crime e manipulando os dois a se encontrarem. É claro, fez questão de ir ao ateliê de instrumentos musicais e o convidou para um jantar. E foi ali um jogo de psicopatas, pois um sabia do outro, pois Hannibal não era tão cuidadoso assim. E na noite que ele matou um médico, Tobias viu tudo e estava ali para matar Hannibal. E olha que coincidência, Hannibal também queria matar Tobias, pois dois psicopatas não poderiam saber um do outro, e muito menos serem amigos e morarem próximos, apesar de um entender o ponto de vista do outro. E neste momento tenso, alguém tocou a campainha. Era Will com suas crises de personalidade que estavam a cada dia aumentando e precisava muito da ajuda de Lecter, fazendo Tobias sair da casa o mais rápido possível. E isso fez Hannibal quebrar o sigilo e contar sobre Tobias para Will. E o desenrolar desse episódio que Will foi com alguns policiais até lá, só que depois que Will se distraiu, Tobias atacou os policiais e quase matou Will. Graças à sua arma, conseguiu acertar a orelha de Tobias, que escapou e foi até o escritório de Hannibal, onde encontrou Franklin, seu companheiro, em uma terapia. Só que ali queria matar os dois, mas Hannibal deu uma mãozinha para ele.
Não aconteceu nada na nossa amizade que você e eu não possamos... Eu poupei o seu trabalho. Nossa! Só que agora a porrada comeu solta entre Hannibal e Tobias, na melhor parte da primeira temporada até agora, pois senti falta de mais ação nesta série. E Hannibal Lecter até que era bom de luta, e claro, colocou Tobias para dormir com uma estátua de viado do seu escritório. E depois deu um toque a mais para que parecesse uma cena de legítima defesa, para que o FBI não desconfiasse, mostrando o quanto poderia ser persuasivo. E entre esses episódios, cada vez mais assassinos bizarros aparecendo, Will demonstra estar apaixonado por Alana Bloom. E o foco principal ainda da série era encontrar o canibal assassino, que na primeira parte poderia ter ligações com Abigail Hobbs. E como sabemos que ela matou um cara chamado Nicholas Boyle, ele foi encontrado e agora as investigações em cima dela iriam retornar. E com isso, colocaram a garota contra a parede, pois estavam finalmente começando a desconfiar de Hannibal, estava de alguma forma manipulando a garota. Tá louco? Quase 10 episódios e ainda não descobriram sobre o cara. Que merda, hein? Mas ainda não sabiam que o Hannibal era o verdadeiro assassino e o tal estripador. Apenas que ele poderia estar escondendo informações do FBI, pois o Will, que começou a desconfiar, viu em suas visões de dedução aprimorada que Abigail Hobbs matou Nicholas Boyle. E por algum motivo, Hannibal tinha escondido isso do FBI. Mas o poder de persuasão de Hannibal era muito forte, pois conversando com Will disse que ela fez isso por legítima defesa e ainda ajudou ela a esconder o corpo. E era uma forma de proteger Abigail de ser crucificada pelo que o pai dela fez. E Will concordou, já que Hannibal era seu psiquiatra e sabia que liberou Will para voltar ao campo, mesmo sendo instável psicologicamente. E uma prova que ele não estava bem, pediu em uma de suas terapias para desenhar um relógio com a hora que eles estavam conversando. Na cabeça do Will, tinha desenhado corretamente, mas para Hannibal, os desenhos estavam todos zoados. E o Will sabia que Hannibal contasse isso para Jack, sairia de todos os casos que estavam trabalhando. E até jantaram naquela noite juntos para ver se estava tudo certo entre eles. E no final desse jantar, Abigail revelou a Hannibal o que fazia. Ajudava seu pai a pegar as garotas, fazia amizade com elas, se tornando verdadeiras amigas. E como vemos na primeira parte, para entregá-la a seu pai, pois era um psicopata canibal igual Hannibal. Mas nosso pobre Will tinha encefalite, um tipo de inflamação no cérebro que causava aquelas alucinações. Mas por azar foi com Hannibal no neurologista e manipulou o médico para contar ao Will que ele não tinha absolutamente nada. E suas visões e distorções da realidade eram apenas problemas psicológicos. Só que tá aí, os problemas estavam cada vez aumentando, tirando toda a realidade, não sabendo se estava sonhando ou na vida real. Não conseguia usar o seu dom de dedução sem ter as alucinações e as consumia de um jeito muito doentio, achando até que tinha cometido um crime brutal contra uma mulher, mas na verdade tinha sido outra garota, Georgia Matchor, que tinha o mesmo problema que Will, encefalite, que nunca foi tratada desde a adolescência, e ela acabou piorando, não conseguindo ver os rostos das pessoas, achando que até estava morta. Mas alguma coisa fez ela ir atrás de Will, que estava no neurologista, mas acabou atacando o médico de uma forma bem brutal. E esse episódio foca mais nos efeitos do trabalho de Will causa em seu cérebro. Mas o desenrolar é que Will encontrou a garota e começaram a tratá-la. E na verdade, quem tinha matado o neurologista tinha sido Hannibal. E essa garota, Georgia, estava o observando, vendo ele atacar o médico, mas pela sua inflamação não conseguia ver o seu rosto. Que loucura! Já o tal de Gideon, preso no manicômio, descobriu sobre aqueles outros crimes,
mesmo estando preso. Então sabia que o seu terapeuta e chefe do manicômio, Frederick, tinha induzido a ele ser quem ele não era, e por esse motivo estava o processando, e iria contar isso para o juiz. Mas a caminho do tribunal mostrou que era perigoso, deslocou o dedo, atacou brutalmente o policial e o enfermeiro e também o motorista. E mesmo sabendo que não era o tal estripador, pendurou órgão das suas vítimas com o objetivo de chamar a atenção do verdadeiro. Claro, precisou fazer mais uma vítima para que Fred Lautz colocasse em seu site. Mas na cabeça dele, queria muito encontrar o verdadeiro estripador de Chesapeake. E mais, sequestrou Frederick e Fred Lautz. E esse maluco, que era cirurgião, retirou os órgãos de Frederick enquanto ainda estava vivo. E fez isso para que o FBI o encontrasse com vida. Mas o Will foi mais esperto. Apesar de estar passando mal e alucinações, percebeu que alguém ainda estava por perto e o pegou no seu carro. Só que a confusão em sua cabeça via outra pessoa. Então, ao invés de levar ele para o FBI, levou para a casa de Hannibal, pois em sua cabeça via Garrett Jacob Hobbs, pois sua inflamação tinha piorado e até teve uma convulsão leve. Só que Hannibal queria manipulá-lo. Disse ao Will que não tinha ninguém lá, e esse era o plano para ficar cara a cara com seu impostor, que era o momento que eu estava esperando para ver aquela treta. Mas Hannibal era muito manipulador. Convenceu Gideon a ir atrás da doutora Alana Brum e fez isso com Will também, para que Will o encontrasse na casa dela. Só que lá ele via outra pessoa que falava coisas sem sentidos, e isso fez Will atirar em Gideon e novamente cair em uma convulsão, que talvez seja a parte mais complexa da série, pois são os últimos episódios da temporada. E Will começou a ser enxergado como um suspeito, mas estava no mesmo hospital de Geórgia, que se recuperava em uma máquina de oxigênio. E ela sabia quem tinha atacado o médico, mas não lembrava do seu rosto, mas iria descobrir quando se recuperasse. E Will recebeu a visita de Hannibal, tomando canja de galinha. E nós sabemos muito bem que tipo de galinha é essa, e contou o que conversou com Geórgia para Hannibal. Nisso, ele colocou um pente na máquina de oxigênio, fazendo Geórgia Matcher pentear o cabelo, gerando uma faísca pela energia estática, e isso causou um incêndio, morrendo de uma forma bem triste, parecendo ser um suicídio. Só que o desfecho de toda esta primeira temporada começa a fazer sentido, pois os crimes que foram mostrados sempre tem um assassino tentando imitar o outro, e isso começa a fazer sentido e um padrão, como se fosse um quebra-cabeça, colocando essa dúvida na cabeça de Jack, que começou a desconfiar que Hannibal ou Will tinham relações diretas com o assassino. Em uma de suas terapias, Will disse que logo encontraria o canibal assassino, pois estava muito próximo, deixando Hannibal muito preocupado. Só que novamente Hannibal manipulou Jack e, para livrar sua pele, fez acreditar que quem era o canibal assassino era justamente Will, pois ele, em sua cabeça, junto com Abigail Hobbs, iria encontrar o assassino imitador na cabana de seu pai. Mas a cabeça de Will funcionava diferente, não sabia se era real ou se estava sonhando. Mas antes de qualquer surto, disse a Abigail que o assassino ligou para o seu pai, que isso aconteceu no primeiro episódio da temporada. Depois ele estaria esperando em casa, pois poderia ser qualquer um do FBI ou que estava ligada diretamente com ela. E foi isso que aconteceu. Hannibal estava a esperando, dizendo que tinha matado sua amiga e esperava que ela matasse Nicholas Boyd para saber o quanto ela se parecia com seu pai. E que nessa parte mostrou que Hannibal de alguma forma queria que Abigail fosse sua filha, mas teria que matar, pois agora Abigail sabia seu segredo. Você vai me matar. Me desculpe, Abigail.
É claro, pilantra como era, manipulou como se Will tivesse matado Abigail, sendo levado preso pelo FBI pelos assassinatos de Abigail e como ser o canibal assassino. Que sinceramente o FBI acreditar nisso foi de descolar o rego da bunda, mas até Will achava que realmente poderia ter sido ele, pois estava completamente fora de si. E seria condenado por isso e acharam partes das vítimas em suas iscas, que todas eram vítimas do tal estripador, e que fazia muito sentido, pois seria um serial killer dentro do FBI, e Jack iria transferi-lo para a ala psiquiátrica e seria indiciado por homicídio triplamente qualificado. Caracas. Mas ao ser transferido, escapou do transporte. E agora Jack tinha toda a certeza do mundo que ele era um psicopata extremamente inteligente e perigoso. E Hannibal fez questão de dar mais provas que isso seria verdade, até mesmo forjando o teste do relógio. Só que mais tarde ele apareceu para Hannibal, tendo sua terapia de dedução, obrigando Hannibal a ir com ele à casa de Hobbs. E lá, em poucas deduções, descobriu que Hannibal estava manipulando ele, e ele era a mente por trás de todos aqueles crimes, ameaçando atirar nele naquele momento. Mas Jack chegou a tempo e impediu, atirando em seu ombro, mas ainda o deixando com vida. Só que agora estava em coma e seria transferido para o manicômio estadual de Baltimore. E lá, Hannibal fez sua última visita, em uma cena mais emblemática do final da primeira temporada, pois o Will estava no lugar onde Hannibal deveria estar. Olá, Will. Olá, Dr. Lecter. Apesar desta segunda parte ter poucas receitas suculentas e servir apenas para mostrar o desenrolar de como Will foi incriminado por Hannibal, senti a falta de mais ação, que não tira o brilho da série, e recomendo se conseguirem achar pelo nível de suspense mostrado. Logo trarei a segunda temporada, se vocês quiserem, e aí sim tem mais receitas interessantes de canibais e o desenrolar de quando Hannibal será pego. E olha, se o Will não fosse maluco, Hannibal tinha matado ele desde o primeiro episódio. Mas lembre-se, é apenas uma teoria. Bom, galera, este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!